single day. I'm gonna make something great. E aí, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês no canal Maíra Antônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio, tá? Hoje vamos fazer a introdução dos números inteiros, tá? Mas antes, eu vos peço já, não é? Subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe. Eu quero vos pedir muito que vocês, por favor, dão um like nos vídeos para que o YouTube então recomende os meus vídeos para outras pessoas, para que o canal cresça, tá? Porque assim, se vocês não derem like, o canal não cresce, tá? Então, essa é a metodologia, é a regra do YouTube. Ele tem que ver os likes, não é? Que é para fazer com que os vídeos vão ser recomendados para outras pessoas, tá? Mas eu estou muito agradecido por 38 inscritos que já tem o canal. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada. Bem, então é isso. Vamos fazer a introdução, não é, dos números inteiros, não é? Vocês sabem que até agora só falamos dos números naturais e dos números fracionários. Vamos agora falar dos números inteiros, porque há necessidade de fazer a introdução dos números inteiros, tá? Primeiro eu vou falar como é que apareceram os números inteiros. Aliás, quem é que falou dos números inteiros numa primeira fase, não é? Não que ele seja um cientista. Quem é esse homem? É o Nicolas Fouquet, um francês, tá? Que viveu em Paris, em Lyon, era um copista. Viveu nos anos 1445 e 1488. Então, nesse período, não é? Ele era copista, trabalhava como copista, tá? Acho que era num restaurante. E ele fez um trabalho onde, não é, utilizou os números inteiros. Foi ele o primeiro a utilizar os números inteiros nesse trabalho. Agora, por que aparecem os números inteiros? Os números inteiros aparecem porque existe necessidade de se fazer operações, por exemplo, na subtração, não é? Que não é possível fazer no conjunto dos números naturais, tá? Vou colocar aqui um exemplo. Eu, por exemplo, se tenho 3 menos 2, tá? Isso vai ser igual a quanto? A 1. 3 menos 2 é 1, todos sabem. Todos nós sabemos. Mas se for 2 menos 3, quanto é que vai ser isso? Isso aqui, no conjunto dos números naturais que nós falamos até agora, não tem solução. Então, vamos dizer que isso aqui não tem solução, não é? No conjunto dos números naturais, em N. Que N simboliza o conjunto dos números naturais, tá? Agora, existem outras situações também, tá? Por exemplo, há uma situação. Se eu tenho, não é? Vou escrever aqui mesmo um quadro, para vocês entenderem bem. Vou escrever aqui no quadro. Para não escrever a situação, vou já escrever aqui o tema do nosso vídeo, tá? Aqui em cima. Números inteiros. Números inteiros, tá? Qual é a situação? Se eu tenho, por exemplo, não é, 20 mil kwanzas, não é, no banco. Eu tenho uma conta bancária, não é? E eu tenho 20 mil kwanzas nessa conta, não é? Eu tenho 20 mil na conta bancária. Tenho 20 mil na conta bancária. Vou ter o quê? Vou ter um saldo positivo. Então, eu vou ter mais 20. Mais 20 mil. Tenho um saldo positivo, porque tenho dinheiro, tá? Agora, eu tiro este dinheiro da conta, não é? Tiro os 20 mil que estão no banco. Qual será então o saldo que eu vou ter? Primeiro eu tinha 20 mil, saldo de 20 mil, positivo. Agora eu tiro os 20 mil, qual será então o saldo que eu vou ter? Vou ter saldo zero, tá? Então terei um saldo zero. Terei um saldo zero. Mas acontece, não é, que no momento não tenho dinheiro e eu estou a precisar de comprar algo, ou não tenho comidas em casa, tenho que fazer compras. Então vou ao banco e faço um empréstimo de 20 mil. Faço um empréstimo ao banco de 20 mil. Qual será então o meu saldo? Tá?
tinha 20 mil positivo, tá? Tirei os 20 mil, gastei, estou a precisar de mais dinheiro, fui fazer um crédito de 20 mil ao banco. Qual será então o meu saldo? O meu saldo será de menos 20 mil. Por que o meu saldo é de menos 20 mil? Porque eu estou a dever o banco, tenho um crédito no banco, fiz uma dívida. Então, se eu tenho uma dívida, eu tenho um saldo negativo. Tá? É por aí. Tem um outro exemplo também. Esse é um dos exemplos. Há um outro exemplo. Tá? Por exemplo, alguém veio de fora, não é? Então alguém tem uma blusa, uma calça nova para vender. E diz que a calça são 50 mil kwanzas. Ou a calça são 5 mil kwanzas, não é? E eu não tenho 5 mil kwanzas, só tenho 2 mil kwanzas para comprar a calça. Então o que eu faço? Eu entrego os 2 mil kwanzas, tá? Mas no intuito de quê? De depois pagar os 3 mil. Então fico a dever 3 mil kwanzas. Eu entrego os 2 mil kwanzas e fico a dever 3 mil kwanzas. Isso quer dizer que eu tenho uma conta, uma dívida com esta pessoa. Eu tenho um saldo, não é? De 3 mil kwanzas, tá? Então é como se, por exemplo, eu tenho, por exemplo, 2 mil kwanzas. Tenho 2 mil kwanzas, não é? Tenho 2 mil. Tenho 2 mil. E quero tirar 5 mil. Quero tirar 5 mil de 2 mil kwanzas. Quanto é que isso vai me dar? Vou ter um saldo, ou melhor, vou ter uma dívida, vou contrair uma dívida. Isso vai ser igual a uma dívida, não é? De 3 mil kwanzas. Reparem bem na situação. Eu tenho 2 mil kwanzas e a calça custa 5 mil, tá? Então, quanto é que eu vou pagar? Vou pagar os 2 mil kwanzas, mas vou contrair uma dívida de 3 mil kwanzas, tá? Então, este número 3 mil é um número negativo, é uma dívida que eu tenho. Por isso, então, é que se introduz os números inteiros, tá? É por causa dessa situação. Se introduz os números inteiros. Então, qual é a conclusão que chegamos? Chegamos à conclusão que os números inteiros são os números negativos e os números positivos. Não é? Os números negativos e os números positivos, não é? Todos eles é que fazem o conjunto dos números inteiros. Mas repare bem na situação que eu vou colocar aqui. Por exemplo, temos o conjunto dos números naturais, né? Números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Números naturais, tá? Esse é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Tá? Representa-se pela letra N. Letra N, números naturais. Quando os números naturais aparece o 0, então falamos números naturais com 0, que é esse o caso. Se não tem o 0, então é só o conjunto dos números naturais, que são todos os números positivos, tá? Então, temos aqui o conjunto dos números naturais, que nós falamos até agora, tá? Também falamos do conjunto dos números fracionários, tá? Que são as frações, não é? Se eu tenho 1 sobre 2, não é? É igual a quanto? Então, é como se fosse 1 a dividir por 2. Não dá para dividir. Então, fazemos 1 a dividir por 2, não é? Estamos uma casa aqui, com 0 e a vírgula. 10 a dividir por 2, 5. 5 e 2, 10. Para 10, 0. Então, 1 sobre 2 é igual a 0,5. É um número fracionário e também é um número racional, tá? Temos também a fração em que o denominador é 1. Nós temos frações que o denominador é 1. Como é a fração do caso, por exemplo, 3 sobre 1. Tá? É igual a quanto? É igual a 3. Também é um número fracionário, mas com denominador 1. Este número fracionário com denominador 1 também chama-se número natural ou número inteiro, tá? Porque nos números inteiros são os números, não é? Como já vimos, são os números positivos e negativos sem ser fracionários, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos números fracionários, tá? Conjunto de números, não é? Fracionários ou racionais e representa-se pela letra Q. Onde é que eu vou colocar? Vou colocar aqui. Letra Q. Letra Q. E no caso, como só falamos até agora do conjunto dos números racionais, dos números fracionários positivo, então esse é Q positivo. Letra Q positivo. Números fracionários ou números racionais, tá?
Bem, isso aqui não é só os conjuntos que nós falamos até agora. Vamos agora falar propriamente dos números inteiros. Vamos então representar os números inteiros numa reta orientada. Tá? Numa reta orientada. Não sei se vocês sabem, tá? Que a reta é uma linha que não tem princípio e não tem fim. Definição de ensino de base. Mas eu posso dizer ainda que 2 pontos, não é, determinam uma reta. Ou melhor, uma reta é uma linha determinada por 2 pontos, tá? Então tenho aqui uma linha reta e tenho aqui um ponto, que eu vou marcar aqui um ponto que é o eixo, não é? Que vai ser o eixo da reta, vai ser 0, tá? Os números que estão do lado direito do 0 vão ser os números positivos. 3, 1, 2, 3, mais 1, mais 2, mais 3, até mais infinito. E os números que estão do lado esquerdo da vírgula vão ser os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito. Tá? Então, esta reta orientada, tá? Mostra bem, não é? Quais são os números inteiros? São os números positivos e os números negativos. Os positivos estão à direita do 0 e do eixo, não é? E os negativos estão à esquerda do eixo. O 0 não tem sinal, nem é positivo, nem é negativo. Então, esse é o conjunto de números inteiros. Os números inteiros. Representa-se pela letra Z. Representa-se pela letra Z, tá? Às vezes que falamos Z positivos e às vezes falamos Z negativos. Portanto, os inteiros positivos são os que estão à direita de 0. E os inteiros negativos são os que estão à esquerda de 0, tá? Vou colocar então aqui alguns exemplos de números inteiros. Números inteiros, exemplos de números inteiros. Exemplos. Temos o número 2, menos 2, não é? Menos 2, 2 são números inteiros. Temos o 3, menos 5, o 0, que não tem sinal, não é? O 4, menos 19, ponto e vírgula. Temos o 200, tá? Ponto e vírgula. O menos 438, ponto e vírgula. O menos 1000, também é um número inteiro. Então temos aqui exemplo de números inteiros. Então a conclusão que chegamos aqui, os números inteiros são números positivos e negativos sem ser fracionários. Porque os números inteiros não podem ser fracionários. Tanto é que o nome já diz número inteiro. Então os números inteiros são os números positivos e negativos sem ser fracionários, tá? Então por hoje é tudo, tá? Por hoje é tudo. Não se esqueçam. Subscreva-se no canal, dá um like, compartilhem, tá? Muito obrigado. Something